Querido, você que tem a sua Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 9, versículo 25. Evangelho de São João, capítulo 9, versículo 25. Eu quero compartilhar com vocês um pouco dessa palavra que Deus colocou no nosso coração. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a vocês, você que vai sair, que vai ao açougue, que vai ao sacolão, que vai à farmácia, que vai ao trabalho, não saia sem a sua máscara. Na verdade, você está se protegendo e também se protegendo a outras pessoas, né? E para que as coisas possam avançar. E eu quero profetizar que o Brasil vai ser um país de referência onde esse vírus ele não prosperou e ele não foi à frente. Nós não ficaremos marcados como o país que mais levou pessoas a óbito através desse vírus. Em nome de Jesus. Irmãos, não deixe de usar sua máscara, não deixe de higienizar suas mãos, lavar as mãos sempre que você puder, quantas vezes for possível no dia. Isso tudo vai ser bom para todos nós. Não que a gente não creia que Deus possa curar, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que é uma orientação, né, das autoridades de saúde. E se é orientação, nós vamos estar fazendo sim. Amém? Evangelho de São João, capítulo de número 9, versículo 25. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Vou ler mais uma vez. E ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora vejo. Digam todos graças a Deus. Pode assentar no seu lugar, você que está na sua casa. Amém? Graças a Deus. Irmãos, a Bíblia está dizendo aqui que Jesus estava no templo. Na verdade, esse texto, ele está narrando os últimos dias do ministério de Jesus aqui na terra. Exatamente isto. Não aconteceu muitas coisas depois desse acontecimento. E a Bíblia diz que ele estava no templo ensinando. E de repente ele olha para o lado e ele vê um homem cego, totalmente cego, a Bíblia diz, de nascença. A Bíblia diz que nesse momento, Jesus ele fixou os olhos naquele homem de maneira tão forte, que chamou a atenção dos discípulos que estavam ao lado dele. Ele olhou e ficou olhando para aquele homem. E os discípulos perceberam que Jesus olhou diferente e que ficou por um tempo olhando. Tanto é verdade que eles perceberam que é uma pergunta assim: quem pecou, eles ou os pais? Eles só perguntaram isso porque a forma como Jesus olhou para aquele homem foi tão forte que eles perguntaram na concepção deles: quem pecou, ele ou seus pais? Porque na verdade as pessoas acreditavam que todo o sofrimento era resultado de pecado do homem. E o que eu entendo nessa manhã é que Deus nunca quis que o homem sofresse. Nunca foi plano de Deus que isso acontecesse. Mas nós sabemos que o sofrimento, que a morte, ela entrou no mundo em razão do pecado do homem, da desobediência do homem. E isso sim trouxe sofrimento, isso sim trouxe situações difíceis ao ser humano. E a Bíblia diz que esse homem ele nunca tinha enxergado nada, ele nunca tinha visto nada. Ele não tinha noção de nada na vida. Porque a Bíblia diz que ele era cego de nascença. Eu não sei se vocês sabem, mas todos nós
temos mais de 7 milhões de células cones. E essas células, elas fazem com que nós enxerguemos mais de 10 milhões de cores diferentes. Exatamente isto. Só que aquele homem, ele era diferente, ele nunca tinha visto cor de nada. A Bíblia diz que ele nascera cego, que ele nunca enxergou. Ele não sabia diferenciar o azul do vermelho ou o azul do verde, porque ele nunca viu nada, ele nunca enxergou nada, ele não sabia. Essas células cones, ele não dava para ele noção de nada, ele não sabia, ele não tinha noção de cor. Irmãos, isso é tão forte, que se nós fecharmos os nossos olhos, nós conseguimos imaginar cores. A ciência diz que isso chama-se inteligência represencial. A gente consegue, mesmo com os olhos fechados, você consegue imaginar cores. Exatamente porque você, lá nas suas células cones, você já tem essa noção. E a Bíblia está dizendo que esse homem, ele não tinha nada armazenado, ele não sabia, ele não tinha noção de cor. Preste atenção para você entender. De maneira que ele não sabia diferenciar, ele não sabia entender nada. Ele não tinha noção das coisas. Ele nunca tinha visto nada. Ele não tinha ideia de nada. Na verdade, a vida daquele homem, a mente dele, era uma mente de trevas. Era uma mente que vivia na escuridão. Eu imagino que o melhor oftalmologista daquele tempo, se fosse dar um diagnóstico para aquele homem, diria para ele: o seu caso não tem solução. Não tem solução para você, não tem jeito para você. Você nunca vai enxergar nada, não tem jeito, porque você nasceu assim. Queridos, eu queria dizer para vocês algo nesta manhã. Muitas das vezes nossa família, ela tem responsabilidade e influencia nossa vida, ou positivamente ou negativamente. Hoje é o culto da família. Eu sou fruto de um lar, eu sou resultado de um casamento, de uma relação de um homem e de uma mulher, meus pais. E certamente muitas influências deles eu herdei, assim como você que me assiste nessa manhã, nós herdamos influência dos nossos pais. Nós herdamos influência da nossa família, isso é natural. E a Bíblia diz que todos os dias, ou seus pais, ou alguém da sua família, levava aquele homem para esmolar na porta do templo, para receber mais uma moeda, e com isto ir tocando a sua vida. E com isso a vida dele ir seguindo até o dia que fosse o seu limite. Querido, aquele homem não era um bebê, não era uma criança, já era um homem adulto, a Bíblia diz isto. Ele, embora fosse levado pela sua família, influenciado pela sua família, ele já era um homem adulto, ele já tinha consciência de muita coisa. Às vezes na nossa vida, irmãos, nós não entendemos muita coisa que está acontecendo dentro da nossa casa. Às vezes tem muitas coisas que estão acontecendo na nossa família que nós não compreendemos, e às vezes nós começamos a querer achar quem é culpado, responsabilizar alguém por alguma coisa que esteja acontecendo no nosso casamento, na relação dos nossos filhos. Por que que se envolveu com droga? Por que que está bebendo? Por que que se perdeu? Isso é muito comum entre nós fazermos isso. Quando a tragédia bate em nossa porta, nós queremos
encontrar alguém. Nós somos família, igreja. Nós somos família. Às vezes nós vamos lá nos nossos antepassados, nossos bisavós, nos tataravós. Vamos estudar a linhagem da nossa família para entender muita coisa que bateu na nossa porta. Por isso, eles perguntaram: quem pecou, Senhor? Ele ou seus pais? Isso não vem de hoje, isso vem de antigamente. E talvez seja esse o nosso grande erro, tentar achar culpado, responsabilizar alguém. Mas nós esquecemos de uma coisa, igreja: que a cura, que os milagres, eles acontecem quando há necessidade e quando há esperança. Que nessa manhã, independente do que esteja acontecendo na sua casa, no seu casamento, com a sua família, que o seu lar seja um lugar que tenha necessidade, que o seu lar seja um lugar que tenha esperança nessa manhã. Porque se na sua casa tem necessidade, se na sua casa tem esperança, pode ter certeza, esse é o lugar para Deus agir nessa manhã. Se há esperança na sua casa, se há necessidade hoje, aí é onde você está. Não importa quem seja o culpado, não importa quem seja quem errou, não importa quem provocou a briga, mas se há necessidade, se há esperança, eu quero ser boca de Deus nessa manhã de culto da família para declarar: esse é o lugar do milagre. Esse é o lugar que alguma coisa possa acontecer. Esse é o lugar que Deus pode agir. A Bíblia diz que aquele cego nasceu, que aquele rapaz nasceu cego. Será que ele ia morrer dessa maneira? Será que ele voltaria a enxergar um dia? Imagine bem na concepção, na mente, na sua família. Ele nasceu cego nessa casa, e todos naquela família achavam: ele vai morrer desse jeito. Irmãos, existe uma palavra que nós nunca podemos declarar: nunca mais ele vai voltar a enxergar. Nunca mais minha família será a mesma. Nunca mais nossa casa será a mesma. Nunca mais meu pai voltará a ser como ele era. Nunca mais minha mãe voltará a ser como ela era. Nunca mais meu irmão voltará a ser como ele era. Sabe por quê? Porque quando Jesus chega no lugar, nada é impossível de acontecer. Quando Jesus entra numa casa, tudo é possível para acontecer. E eu declaro nessa manhã: Jesus na sua casa. E se Ele está na sua casa, tudo é possível. Pode acontecer o que você menos imagina. Se tem lágrimas, se tem carência, se tem dor, se tem desespero, pode ter a certeza que esse é um palco que Deus vai agir. Que esse é o lugar que Deus fará alguma coisa. Alguém pode dizer amém? E sabe por que eu declaro isso essa manhã, igreja? Porque independente de pandemia, independente de isolamento social, independente de quantos mortos os jornais e a imprensa possam estar declarando, Deus nunca deixou de ser Deus. Deus nunca deixou de ser Senhor. E a Bíblia diz que Ele ficou olhando para aquele homem, e de repente ele se abaixou, e ele salivou sobre aquele chão. Vocês conhecem a história. E a Bíblia diz que ele encostou as mãos sobre os olhos daquele cego. A única impressão que aquele cego teve naquele dia é que os seus olhos, que o seu rosto ficou úmido, em razão do barro que Jesus colocou sobre o seu rosto. E a Bíblia diz que ele ouviu uma voz dizendo assim: vai no tanque e lava. Ele nem sabia quem disse isso para ele. Ele não tinha nem noção quem falou isso para ele. Ele não tinha nem noção de quem dissera isso para ele. Mas a Bíblia diz, igreja, que ele saiu dali após ouvir essa voz: vai ao tanque e lava. E ele foi em direção ao tanque. E eu começo a minha mensagem nessa manhã dizendo para você, querido, obediência. Quantas e quantas vezes nós colhemos consequências de desobediência na nossa vida? Deus fala com a gente uma coisa e a gente faz outra. Aquele homem já não era bebê mais, já não era criança.
Ele ouviu uma voz dizer: vá no tanque e lava. Ele não sabia quem tinha dito para ele. Mas a Bíblia diz que naquele momento, ele saiu dali e foi em direção ao tanque, talvez levado ou conduzido por alguém. Querido, nós temos que entender uma coisa: Deus fala conosco o tempo inteiro. Chefe de família, dona de casa, Deus nos dá direção o tempo inteiro. O nosso problema é que às vezes nós queremos fazer do nosso jeito. A Bíblia diz que aquele homem nunca viu nada. A única impressão que ele teve naquele momento foi o seu rosto umedecido, mas ele ouve a palavra. Ele ouve a palavra. Ele segue aquela orientação. E eu te pergunto, qual é a palavra que Deus tem trago hoje ao seu coração? Qual é a direção que Deus tem trago hoje para a sua casa? Qual é a direção que Deus tem trago hoje para a sua vida? E a Bíblia diz que ele, ao descer ao tanque, ele abaixou-se e começou a passar as suas mãos no seu rosto. E de repente, quando ele levantou a cabeça, ele olhou para cima. E a primeira coisa que ele viu, que a cor do céu era azul. Ele não sabia o que era azul, mas ele disse: olha como o céu é. Olha o sol que batia durante anos e anos sobre o meu corpo, sobre a minha pele. Eu fico imaginando que ele começou a chorar, porque ele nunca vira nada. A Bíblia diz que ele era cego de nascença. Ele não tinha noção de nada. Como eu disse aqui, meus amados, nós às vezes nos acostumamos com as coisas, acostumamos com o sofrimento, acostumamos com a tristeza, acostumamos com as coisas e nos esquecemos que às vezes o milagre está à nossa volta. Durante tanto tempo aquele homem se acostumou com a sua cegueira, ele se acostumou com o fato de não enxergar nada. Mas durante o tempo inteiro as coisas estavam em sua volta, as cores, as árvores, as plantas, mas ele se acostumou com a cegueira. Ele não era cego, eu era cego, eu não enxergava. Nós às vezes esquecemos de agradecer a Deus, irmãos, por aquilo que nós temos, pela família, pelo pai, pelos filhos, pelo pão de cada dia. Eu não sei como é que está na sua casa, igreja. Nós não agradecemos pela igreja. Nós estamos aí há quase 40 dias sem culto. Quantos de vocês tiveram oportunidade de vir para o culto, para a igreja, para a Santa Ceia, ajudar na obra, no diaconato, na música, nas levitas, no evangelismo, e você sempre criava problema, as coisas em sua volta, e você nunca fez, porque era cego. Oportunidade de amar. Ontem eu estava vendo uma cena, alguém pegou um guincho, e através do guincho ele foi visitar a mãe dele sem poder ver. Talvez você não tenha dinheiro para alugar um guincho, mas está ligando para sua mãe, até por questão de respeito, você não vai lá. Irmãos, tem 35 dias que eu não vou na casa do meu pai. Não é nem por mim, para preservá-lo. Meu pai tem quase 90 anos de idade. Talvez você está aqui isolado, longe das pessoas que você ama. Você não pode estar com elas. Ou seja, o milagre está em sua volta essa vida inteira e você nunca aproveitou isso. Sabe por quê? Porque você era cego de nascença. Você nunca pôde valorizar o marido que você tem, a mulher que você tem. Irmãos, eu estou vendo lá em casa. Estou enxergando coisas que eu não enxergava antes na minha mulher, principalmente nela. Às vezes nós não damos valor para aquilo que temos, irmãos. E a Bíblia diz que aquele homem saiu andando pelas ruas e ele colocou a mão no chão. Isso aqui é terra. Ele viu que a terra era marrom. E ele olhava para as pessoas e disse: como as pessoas são lindas, olha como é que elas vestem. A vida inteira ele teve as pessoas ao lado dele, mas ele nunca parou para observar as pessoas. Talvez nesse tempo de quarentena nós nunca tivemos a oportunidade de ver o valor que as pessoas têm, e o mais importante, a falta que elas nos fazem. Pessoas que nós amamos, mas não podemos estar com elas. Pessoas queridas, da família ou não, amigos ou não,
mas que nós às vezes não sabíamos valorizar a amizade, o pastor, o líder, o vizinho, e nós estamos agora impedidos por uma lei de não estar juntos durante o tempo inteiro. O milagre sempre está em nossa volta. Durante o tempo inteiro, o que Deus vai fazer sempre está ao nosso redor. E a Bíblia diz que ele continuou olhando, vendo as pessoas, e olhando e rindo, porque ele via a cor, ele viu o cabelo, ele viu o sorriso das pessoas, ele podia ver, ele passou a poder ver as pessoas sorrindo, as pessoas se cumprimentando, se expressando facialmente. E por fim, a Bíblia diz que ele chega na sua casa. E quando ele chegou em casa, ele pôde ver o rosto dos seus pais. Ele pôde abraçar sua família. Quantos e quantos de nós, nessa quarentena, estamos descobrindo que temos família? Eu vejo aí os noticiários dizer que assassinato, que violência, mas eu tenho descobrido uma mulher diferente na minha casa. A Sheila inventa todo dia um lanche para as crianças. Um dia pizza, um dia é cachorro quente, um dia suco. Eu estou descobrindo a mulher que eu tenho. Eu não enxergava isto. Então que você possa, nesse tempo que Deus está te curando os olhos, porque na verdade nós estamos descobrindo muita coisa dentro de casa, igreja. Igreja, eu sempre tive uma relação boa com a minha mulher, mas eu estou vendo ela se preocupar em fazer cada dia um lanche para os meninos. Cada dia, porque eu tenho dois, e a sobrinha está em casa, cada dia ela prepara um lanche, tem a hora da pipoca, tem a hora do Netflix, ela senta com eles, eu não falo nada, mas eu tenho enxergado, depois que Jesus curou meus olhos, que eu tenho uma mulher extraordinária dentro de casa. Que você possa nessa pandemia, nessa quarentena, descobrir a família que você tem. Daqui a pouquinho eu vou dar o óleo para vocês, eu vou dar o pão, mas é muito mais que esse óleo, que esse pão. Permita enxergar aquilo que está em sua volta. Permita-se enxergar aquilo que os seus olhos, durante tanto tempo, que às vezes você nunca teve tempo, porque trabalha muito, ganha até dinheiro, tem até um carro novo na garagem, mas carro novo, igreja, não é o que você precisa enxergar dentro de casa. Sua posição social, talvez você é um médico, advogado, alguém importante, e você acha que isso sustenta seu casamento, sua família. Não. Hoje Jesus entrou na sua casa, e Ele está fazendo com que você, através da cura da sua cegueira, enxergue que você tem uma família maravilhosa, que você tem pais maravilhosos, que você tem filhos maravilhosos. Durante tanto tempo você falou assim: minha casa não está com nada, olha a minha cama, olha a minha sala. Mas nesses 40 dias você tem visto o quanto que a sua casa é uma bênção de Deus. Sabe por quê? Porque você foi curado de uma cegueira de nascença. Você nunca enxergou isto, mas Deus é tão grande que Ele mandou essa pandemia para que nós pudéssemos enxergar que o milagre está em nossa volta. E para encerrar minha mensagem nessa manhã, igreja, a Bíblia diz que os fariseus vieram e perguntaram para os pais dele: o que aconteceu? Esse homem não pode fazer isto. Esse homem não pode curar, hoje é sábado. E eu termino dizendo, igreja, às vezes a religião, às vezes o nosso orgulho nos impede de enxergar o que Deus está fazendo. O valor da sua família, o valor do seu marido, não importa quanto que ele ganhe, não importa se está empregado ou desempregado, é a pessoa que está te honrando, não importa, para de falar mal dele. Enxergue o que Deus está fazendo em sua volta. Permita que seja curada essa cegueira. Veja o azul, veja o vermelho, veja as árvores, veja as folhas. Aquele homem nunca viu nada porque era cego de nascença. Talvez nos meus 58 anos de idade, 14 de casado, eu não tinha visto ainda as virtudes que nesses 35 dias eu vi na minha mulher. Eu vi nela, não que ela não tenha, entenda bem isso. É porque a cura da minha cegueira me fez enxergar isso. Essa quarentena, igreja, como é que você vai sair dela? Do mesmo jeito?
Do mesmo jeito, brigando, arrumando confusão. Não tem jogo de cintura, não tem diálogo, não avança. Nós não podemos sair dessa quarentena, família. Não é simplesmente ser destrancado. Pode sair hoje. Tipo assim, pode vir para a igreja hoje. Pode vir para o culto. Não é assim não. Nós temos que sair dessa quarentena melhores. Melhor pai, melhor esposa, melhor filho, melhor família, mais fortalecidos. Tem gente que tem 35 dias que está preso. Irmãos, a minha vida é igreja, casa, igreja, casa, igreja, casa. Nesses 35 dias, eu não posso sair dessa quarentena simplesmente usando uma máscara. Simplesmente passando álcool nas mãos. Eu preciso sair enxergando o vermelho, o azul, o verde, as plantas, as flores, minha mulher, meus filhos, minha família, minha casa. Minha família é uma bênção. Você precisa permitir que o milagre está acontecendo em sua volta. Para de reclamar. Dá um passo hoje. Obedeça o que o mestre falou. Desça no tanque e lava os olhos, porque o barro ele já tocou nos olhos da sua família. Irmãos, a maioria de nós que estamos aqui nessa manhã, que está em casa hoje, nós nunca vivemos a pandemia. Deus está no meio desse negócio, irmãos. Está nos ensinando muita coisa. Essa pandemia ela é pedagógica. Ela é para ensinar o valor de uma casa, o valor de uma família. As crianças o dia inteiro dentro de casa. Irmãos, eu tenho observado, por exemplo, menino, né? Um de 4 e um de 6. O pau quebra o dia inteiro. E a Sheila tem paciência com eles o dia inteiro. Quando eu chego lá, a Sheila, vem cá, Samuel, vem cá, Ronaldo, vem cá. Ou seja, eu estou enxergando o que está em minha volta. Enxergue o que está na sua volta. Porque Deus está usando essa pandemia para nos curar de uma cegueira de nascença. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que o Espírito Santo traga luz ao seu coração nessa manhã. Que essa palavra, que não é minha, que é de Deus, ela possa encher o seu coração. Esse dia eu estou vendo irmã Márcia indo para ajudar a olhar os netos, e ajuda aqui, cerca aqui. Sabe por quê? De repente, se não fosse nesse momento, nesse tempo, nós não faríamos isso. Nós não faríamos isso. Mas Deus está curando. E eu queria que você ficasse de pé no seu lugar nessa manhã. Eu queria que você que está na sua casa ficasse de pé. Querido, me desculpe, é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Olha para a sua casa. No meu caso, olha para a Sheila. Olha para o Samuel, olha para o Ronaldinho. Tem 35 dias que esses meninos lancham todo dia. Ela inventa um lanche, um cachorro quente. Tem dia que tem a salsicha inteira, tem dia que pica ela em 10. E ela vai criar criatividade. Mas eu só estou enxergando isso porque a minha cegueira foi curada. A minha cegueira. Porque é mais fácil eu falar mal do meu marido. É mais fácil eu falar mal da minha mulher. É mais fácil eu falar mal da minha casa do que enxergar o milagre que está em minha volta. Eu quero orar com vocês agora. E hoje é dia de você levar esse óleo para casa. E quando você chegar com esse óleo na sua casa, que não seja um banho no seu umbral, mas que seja, essa é a porta do milagre da minha vida. Eu tenho visto muitos casais brigar, aumentou o índice de agressão, mas no lugar que as pessoas reconhecem que tem necessidade de esperança, é o lugar específico para Deus operar. Irmãos, é muito sério isso que eu estou pregando agora de manhã. Se eu fosse ligar um jornal aqui, a televisão, ia falar, aumentou o índice de agressão. Não, a sua casa é um lugar típico para Jesus operar um milagre. Porque tem necessidade, tem esperança. Tem esperança. Irmãos, é a visão que eu tive. Eu estou saindo dessa cegueira, enxergando minha mulher melhor. Eu poderia ver 1000 defeitos nela, mas eu estou enxergando porque eu nunca enxerguei. Eu fui curado porque era cego de nascença. Que Deus te abençoe, meu filho, rapaz, moça que me assiste nessa manhã. Tira a cegueira dos seus olhos, enxerga o valor da sua mãe. Termina o almoço, café da tarde. Café da tarde, o lanche da tarde. Arrumar a cozinha,
café da manhã. Café da manhã, almoço. Almoço, lanche. Tem 35 dias. Tira essa cegueira dos olhos e enxerga o valor. Tem dia que a Sheila dorme cansada, porque ela está tendo que se redobrar o tempo inteiro. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que ao pegar esse pão hoje e levar para sua casa, que ao pegar essa água e levar para sua casa, você não leva um pão como durante tantos anos você tem levado, mas que ao levar esse pão para sua casa hoje, essa água, você fala: na minha casa é um lugar de esperança, é um lugar de milagres. Tem cores vermelhas, verdes, azuis. A minha casa é uma bênção. A minha família é uma bênção. Meu marido é uma bênção. Meus filhos são uma bênção. Feche os seus olhos onde você está.